eu me envolvi muito com meus artistas, e todo mundo, nós somos parentes, nós somos uma família agora. Eu nunca, após a gravação, cada um para um lado. Não, eu sou padrinho do filho, eu sou compadre, eu sou tio, eu sou padrinho de casamento, tudo. Entendeu? Então, é uma coisa muito diferenciada isso. O programa Fatos e Eventos está no escritório da Abramos, que é dirigido por Ailton dos Anjos, o Patinete. O Patinete vai atender o telefone e vamos depois continuar. Não, ele já tem. Já atendeu lá. Que bom. O que o teu nome é Patinete? Bom, essa história começou na época que a Elis, que é a que deu esse apelido, morava em Porto Alegre e ela foi a rainha do disco clube. Nós tínhamos um clube onde reunia todos os divulgadores, representantes, e nós nos reuníamos todo ano para fazer um grande baile, a festa do disco. E se escolhia uma cantora, se escolhia uma pessoa feminina para ser a rainha do disco clube. E teve várias, e um ano foi da Elis. Aí a festa foi no Teresópolis Tênis Clube e lá ela foi coroada. Aí tinha aquele cabelão assim, botaram a coroa, ela foi e tal, era o Flamboyant que tocava, era do Pinheiro, era aquela turma toda. E não era festa de aniversário, mas todo mundo parado, dança, a rainha do disco tinha que dançar. E eu fui dançar com a Elis, e eu dancei, e eu colocava andando para dar a volta no salão, então eu dava volta no salão com ela, puxando assim, o pé, dando e tal. No que terminou de dançar, um amigo nosso, que nós tínhamos programa de rádio, nós fazíamos um programa na Rádio Porto Alegre, onde comentava a música. E esse repórter chegou para ela e perguntou: Elis, como é que tu está te sentindo com a rainha do disco clube? E ela riu e disse: andando de patinete. E ficou andando de patinete. Aí, na quarta-feira, quando a gente chegou na rádio, esse cara, no corredor, gritou para mim. Gritou, né? Ô patinete, eu olhei, quando eu olhei, digo, pá, agora deu. E pegou de brincadeira, patinete para cá, patinete. Depois o patinete foi desativado, porque o meu tempo era com rodinha de... Não era de rolimã ainda, era bem velhinho o patinete. E depois parou, uns 20 anos, voltou de novo o patinete. E aí os caras começaram a voltar a me chamar de patinete, quer dizer, ele foi da minha primeira geração, e agora eu estou na quinta geração de músicos, 50 anos de música, voltou de novo. Então, tá aí o patinete. Naquela época tu trabalhavas na mesma área que trabalhas hoje? Não, eu comecei na real fazendo reunião dançante de colégio. Com a minha turma, todo mundo estudava, mas nós fazíamos reunião. Na época era assim, as gurias levavam as comidas e nós levávamos a bebida. E eu, então, começava a pegar muito disco. Eu tinha que comprar disco porque eu tinha que botar lá para tocar na reunião, todo mundo. E assim foi. Aí começamos a fazer programa de rádio, visitar na época Paulo Diniz, os programas de rádio que tinha para anunciar. E eu gostava muito. Aí compramos um espaço de rádio, todo mundo 17, 18 anos. Arrumamos um espaço e eu comecei a apresentar junto. E aí começou a funcionar as reuniões, era em casa, não era clube, não era nada. E ao ponto de chegar que eu não conseguia mais ter disco. E aí procurei as gravadoras para me dar disco. E aí era muito difícil para dar disco valorizado. Aí quando abriu uma vaga do representante aqui em Porto Alegre, o cara morreu, eu fui correndo para São Paulo e com 18 anos eu peguei a representação. Aí fui representante comercial com 18 anos de música, de disco. Então, qual empresa pegasse essa representação? Eu peguei na época, era Mocamba, era Rosenblit, era uma empresa, uma gravadora de Recife, era nacional e era muito fraca. Mas para começar, e a primeira coisa que eu fiz, logo que eu assumi, eu fui procurar a Elis para levar ela para Mocamba. E quando eu estou levando ela para Mocamba, que ela não estava satisfeita onde ela estava, aí eu fui convidado para ir para a Columbia Broadcast System, a CBS. E aí fui divulgador. E antes de eu ser o divulgador, eu já tinha feito algumas viagens pelo interior. Então eu achava que tinha muito comércio, porque se vendia muito disco sertanejo. Mas sertanejo que todo mundo já morreu. Tonico Tinoco, Pedro Bentes Zé da Estrada, acho que tem uns que estão vivos ainda. Cascatinhana, Tonico Tinoco, Pedro Bentes Zé da Estrada, e assim era. E eu digo, por que eu não posso gravar música gaúcha? E um dia assisti uma missa. Quer dizer, eu estou dando detalhes, pequenos detalhes, porque se eu contar toda a história, eu vou ficar aqui 25 anos, 50. E
eu fui numa missa e vi o Gil de Freitas trovando com o padre de lá da igreja. Eu digo, enlouqueceram. E eu também enlouqueci. E aí, eu já estava fazendo com a Elis um contrato dela com a CBS. Eu vou gravar disco. E comecei a gravar. E que eis a surpresa de todo mundo. Deu um resultado maravilhoso. Nossos artistas que não tinham gravador aqui, não tinha estúdio, não tinha nada, começavam a tocar e começou a vender. E aí eu estava dando um resultado bom para as gravadoras, todo mundo queria investir comigo. Faz mais, faz mais. E eu não parei, como eu brinco até hoje. Eu sou um ex-produtor ainda em atividade. Porque eu disse, parei, já deu o que eu tinha que fazer, mas não consigo. Então, vira e mexe, estou eu de novo na roda. Quais são as pessoas para as quais tu produz? Atualmente eu não faço, porque tudo na produção tem uma fase. Tu é o produtor de estúdio, entendeu? Vulgarmente, na gíria discográfica, é o produtor que nós somos tudo ratão, a gente fica no estúdio, come no estúdio, dorme no estúdio, se tiver dormir, e vive lá dentro do estúdio, dia e noite, entendeu? Esse é o produtor. Eu tive essa fase, que é a melhor fase, porque tu curte, depois tu vai ficando cansado, não aguenta mais, então tu começa a trabalhar com a equipe de assistentes, com uma equipe de pessoas que tu lança, que tu tem confiança, que tem o teu gosto, e tu começa a dirigir as produções, porque tem uma diferença de produtor e direção de produção. A direção de produção é o conjunto de tudo, desde o contrato da pessoa, que é contratado, no caso sempre foi por mim, até a hora de entrar no estúdio, escolher os músicos, o repertório. Isso tudo eu sempre estou me metendo, mas eu já não fico há muito tempo em estúdio para ficar acompanhando esse tipo de trabalho, porque ele é muito desgastante, entendeu? E não pode ser assim diariamente também, ficar emendando, porque tudo isso se passa, conforme o espírito das pessoas dentro do estúdio, a gente passa para as outras o que está acontecendo lá dentro. Ela tem que ter muita alegria, chegar com prazer no estúdio, não ficar uma coisa que está me cansando, quando o trabalho está te cansando. Eu acho que é geral para todo mundo, em qualquer ramo. Se o dono da fruteira ali embaixo me atender bem, eu digo, o que é? Está mal-humorado? Não está bem? E o disco também, tu não pode estar mal. No começo da visita, aí dos anos, falou na música sertaneja, que agora existe uma música anti-sertaneja, é isso? Não, embolou tudo, porque o sertanejo do meu tempo, início, era o sertanejo caipira, né? Era uma coisa, moda de viola. E depois a coisa foi se incrementando, foi melhorando, foi fazendo mais boleros, porque ela sempre foi uma música perdedora, assim, uma música que não chega a ser romântica, porque às vezes tinha até umas desgraças bem pesadas. Mas eram as duplas que sempre estavam chorando. E aí, esse sertanejo que veio com essa turma mais nova, também ele é melancólico, ele é muita coisa perdedora, mas hoje já é uma coisa mais alegre. Hoje ele já passou do universitário para o pop sertanejo. E antigamente era o sertanejo de raiz, entendeu? Que é uma divisão bem engraçada. O Sérgio Reis faz uma linha com o Renato Teixeira, com o Almir Sater, que faz um sertanejo de viola, o violeiro. Aí tem Zezé de Camargo, que eu acho bom, tudo eu acho bom, que faz um outro tipo de música romântica. Aí tem o Daniel, e assim vai, né? Os dois irmãos lá, o Chitãozinho Chororó, eu achei válido tudo para mim. Eu não tenho esse preconceito de visão, de que é o sertanejo. O povo comanda, agora é a gurizada cantando sertanejo. Antigamente eles eram muito feios, só isso que eu acho. Tinha uns caras muito feios nas duplas sertanejas. Agora até o Milionários aí, tão bonito. Quer dizer, pô, tiraram a barba, outra era umas coisas bem feias. Hoje não, hoje é tudo gurizada, bonito e tal. Isso aí é bom, eu também acho. Que o palco é muito importante. A produção ajuda muito. Claro, pô, nós temos vários exemplos. Até na política, nós temos caras bonitos aí hoje, é feio antes. Bah! Ailton, como é que esse pessoal chega a parar dos sucessos? Quem é que está por trás deles? Bom, isso aí é incrível. Eu não sou muito de dizer que você gosta de sorte, mas no fundo tem um pouco.
o cara tem que ter sorte. É uma sorte, o cara está no lugar, mas para tudo também é assim. Eu conheço grandes jogadores de futebol que nunca deu certo, porque não estava na hora certa no time, mas é aquela coisa seguinte, às vezes eu ouvia e eu fazia igual. Os caras perguntam, como é que eu gravei tanto e eu acertei tanto? Eu acertei mais do que errei. Porque eu tenho muitos amigos e eu sempre ouvi os amigos e aceitei indicação. Porque eu considero o seguinte, ninguém sabe nada. Tem pessoas que olham um artista e falam, esse cara vai estourar, vai ser o melhor, é bonito, canta, não acontece nada. Muito. E uma vez eu perguntei para o Adiel, que foi que lançou Zezé de Camargo e Luciano. Aí até no filme aparece um ator fazendo por ele, que ele diz, eu gravei. Aí eu perguntei, tu também é sortudo, hein? Tu estoura todo mundo. Ele disse, não, é que eu gravo todo mundo. E sempre algum acontece. Agora, ele gravava 30, acontecia um. Entendeu? Aí também é a música, tem uma série de coisas, uma série de... E atualmente alguns empresários investem, mas quando a pessoa não tem, porque tudo é um carisma, é uma pessoa que fala diferente, é uma pessoa que tem um toque que acontece. E às vezes pode investir, a pessoa não tem, aquilo ali não funciona, não adianta, pode investir, entendeu? Então ninguém tem a fórmula, porque senão seria uma... E quanto mais inventar, é mais difícil de acontecer. Eu sempre procurei de produzir um disco, eu procurava não mudar nada da pessoa. Tive produtores que diziam, tu tem que cantar assim, tem que tocar assim, quer dizer, porque a maioria dos produtores são musicais. Eu não sou musical, eu não toco, e nem canto, sou desafinado. E tenho um dom que era, eu ouvia e tal. E muitos amigos que me indicavam, diziam, olha, tem um fulano de tal que toca demais, manda que eu gravo. E gravava e dava certo, porque analisar, sentar, ouvir, pode achar que a pessoa não é bonita, que a pessoa é ruim, que a pessoa é isso, o povão gosta, entendeu? O povo gosta, não precisa ser povão, e assim é. Do rock também, do samba, entendeu? Acontece, tem do samba, Zeca Pagodinho, não tem nada de, mas pô, tem um carinho, não é que deu certo. Depois de 40 anos, que ele já era, tá no meio aí, há muitos anos, de vários outros. Tem pessoas que dizem, pô, lançamento. Tem cara que está na noite, está na vida aí 20 anos. De uma hora para outra dá a chance certa e acontece. O meu amigo Roberto Carlos foi em 20 de dezembro de 1964. Nós estávamos conversando e aí tem muitas histórias, porque a gente está fazendo assim um pacotinho do que tudo aconteceu. Nessa minha vivência eu tive a oportunidade de várias coisas que aconteceram na época, de pessoas que estavam iniciando, porque eu sou privilegiado porque quando eu estava começando o Roberto Carlos, o Gilberto Gil, Caetano, porque eram sempre tudo da mesma idade, Caetano, o mais velhinho, um pouquinho, um ano é o Pelé, mas estava todo mundo começando. E na música eu tenho uma matéria na Zero Hora sobre o meu amigo Roberto Carlos. Era uma coisa interessante. Na época, em 64, eu era muito amigo do Sérgio Murilo, que era o número 1 da Colômbia. E o Roberto Carlos estava lançando um disco. Aí eu deixei de ser, como eu iniciei no começo, eu era divulgador. Aí eu virei representante da Columbia Broadcast System. E quando eu fui representante, eu argumentei para a gravadora que era impossível viajar para o interior do Rio Grande do Sul de ônibus, sair a vender disco de ônibus. E pedi um carro financiado pela gravadora. E eles, depois de meses, 5, 6 meses, me mandaram um carro, mandaram buscar um carro. Na época que tinha Austin, Prefé, que era tudo carrinho de empurrar. Eu vim com um Fuca 0 km. E a maravilha, tudo vai. Aí eu estou no escritório da Colômbia e eles me ligam, porque o Sérgio Murilo falava muito em mim lá, porque eu trazia ele seguido para Porto Alegre, para festas particulares. Disseram, nós temos um disco para lançar, que é do Roberto Carlos. De quem é o Roberto Carlos? Era o primeiro disco dele na Colômbia. É um cara assim, que nós vamos preparar, o disco dele não está pronto, mas ele quer ir assim mesmo. E ele veio, o Roberto Carlos veio. Aí, aqui conta tudo que eu estou falando aqui, está nessa matéria, que era quando eu comecei em 1960 sendo representante. Aí marcaram como é que o Roberto era, moreninho, cabelinho e tal, vou buscar ele no aeroporto.
e fui buscar ele no aeroporto. É tu, Roberto Carlos, sou e tal, blá, blá, blá. Bom, aí ficamos assim. Ele entrou no meu carro, quando ele entrou, ele disse, pô, esse carro era para ser meu. Como para ser teu? Eu pedi um carro que eu capotou, até tinha uma cicatriz aqui meio pisada, numa capotagem de um carro, e ele pediu para a gravadora financiar um carro para ele. E eles disseram que não podiam me financiar, porque tinham financiado do representante do Rio Grande do Sul. Que é tu, né? Então tu tirou meu carro. Quer dizer, entre eu, o Ayrton dos Anjos, e o Roberto Carlos, eles deram o carro para mim e não deram para ele. Pô, que arrependimento, entendeu? É aquela coisa que eu sempre digo. O começo da carreira, os caras, como é que tu conheceu? Teve uma cena uma vez, que a Elis já estava lá em São Paulo, e nós fomos no cinema. Aí quando nós saímos do cinema, ela morava na esquina ali da Ipiranga com a Duque de Caxias, uma esquina que tem um vento horroroso. Saímos do cinema, ela disse, marquei com 2 compositores na minha casa, que querem me mostrar uma música. Eu disse, vai lá no cinema atrasando. Quando a gente chegou embaixo do prédio, tinha um cara magrão, com cabelo desse tamanho, camisa preta, meu pai, magro, encostado assim na porta do edifício, para não pegar vento, e assim, aí a Elis chegou e disse, tu desculpa, atrasamos, mas aí o cara disse assim, o Gil não esperou, mas me deu, eu tenho as músicas para te mostrar dele, tá? Eu digo, Elis, tu sobe que eu vou na padaria, eu vou lá e comprar uns para fazer um sanduíche. Aí subiu o Elis e esse magrão aí. Aí quando eu cheguei, ele já estava sentado no chão, tocando umas músicas que eu achei horrorosas, porque era muita poesia, a lagoa, não sei o que, eu digo, que horror! E eu aqui levando música do Gil de Freitas, que era trova, tudo rimado, e eu disse para ele, apontado, muito ruim esse magrão, e ela dizia, sai. Aí passou, eu nunca mais vi esse magrão. Um dia estou em casa, em Porto Alegre, vendo televisão, magrão, cantando, era o Caetano Veloso. Ele estava começando. E o cara que tinha ido embora, que era o Gil, era o Gilberto Gil. Que depois eu recomendo assistirem aquele filme 1967, Uma Noite, que é uma noite de um festival que todos eles estão juntos. E os caras, todos eles vivos, produtores, tudo contando. O Gil, naquela noite, amarelou e fugiu, foi pro hotel. Aí o Paulo de Carvalho foi atrás, como? Tem que cantar música, que era o Domingo no Parque. E foi ali, o Chico Buarque de terno e Chico Buarque de smoke. Os caras, o que é isso? Como é que veio de smoke? É que quem ia acompanhar eram os Mutantes, todo mundo fantasiado, ele se fantasiou de smoke. Então aquela explicação ali, porque estava de smoke, porque ele ia cantar com os Mutantes, que era aquela. Quer dizer, e isso aconteceu muito comigo, de artistas que eu conhecia que estavam iniciando. E assim foi todos eles aqui, que todo mundo, que hoje são os maiores nomes, eu tive o privilégio de fazer o primeiro disco deles, ainda amadores. Hoje são conceituados profissionais aí, e tudo bem. Como é que o pessoal de Porto Alegre recebeu o Roberto Carlos naquela época numa festa da importadora americana? Não era importadora americana, era o prédio. No prédio? Não, o prédio era, porque em cima era apartamentos. Num apartamento? Num apartamento. Porque ele não era nada. Ele estava fazendo o primeiro disco. O disco dele era que teve o Split Splash, ele veio com o disco sem capa, depois que eu vi que a capa era, quando veio a capa era aquela capa azul. Ninguém falava em Roberto Carlos, o Sérgio Murilo sim era conhecido. Que depois de tanto desgosto, morreu novo, de depressão. Porque eles da Jovem Guarda, ele era isolado. Ele não fazia parte. Tinha 2 caras que eles tinham bronca, que era o Sérgio Murilo e o Ronivon, parece. Entendeu? Que eles tinham. Então naquela época estava sendo lançado tudo comigo, na minha gravadora, e eu junto com eles. Eu, por exemplo, estava em São Paulo, o Vanderlei pedia, vou fazer o show num bar, vamos junto. O Vanderlei não tinha gravado, Lenny Line não tinha gravado. Renato e seus bootcaps também, Lenny Line, Renato, Gega Adriano cantando em italiano. Então era uma gurizada, entendeu? Que hoje, a diferença de idade, todos iguais, 68, 67, 69. O rei tem 69. E aí é todo mundo. E aí aconteceu aquele boom.
Agora, Renato, nós tivemos na Festa Nacional da Música no ano passado, nós íamos muito, né? Porque nós lembrávamos da época. Então, o Renato, aquele jeito dele, assim, imagina tu não falar com um cara 40 anos, 30 anos. Ele me olhando para ele, não é isso que a gente esperava? Não, tu já aproveitou, ele, né? E eu estou ainda aí. Então, era aquele acontecimento ali, foi muito marcante. Depois nós tivemos frequência, eu e Elis muito frequentamos o Beco das Garrafas, onde o Sérgio Mendes foi para Nova York, o Luiz Henrique foi para Nova York, o Castro Neves foi para Nova York, e nos botaram na lista, vamos para Nova York. Eu digo, Elis, nós chegamos aqui agora, e tu já quer ir para Nova York? Entendeu? E história como essa tem muitas e muitas, quer dizer, não nem vai me lembrar, já pediram para fazer o livro. Não dá, porque eu tive nesse tempo todo uma coisa que eu me envolvi muito com meus artistas, e todo mundo, nós somos parentes, nós somos uma família agora. Eu nunca, após gravação, cada um para um lado. Então eu sou padrinho do filho, eu sou compadre, eu sou tio, eu sou padrinho de casamento, tudo. Entendeu? Então é uma coisa muito diferenciada isso. Porque normalmente o produtor produz e às vezes cada um do seu lado. Entendeu? Nossos artistas gaúchos, quais são os mais conhecidos fora do Rio Grande? Na linha tradicional, na linha gauchesca, um dos mais conhecidos é o Borghettino. O Borghettino agora já se tornou um artista conhecido internacionalmente. Ele é um dos recordistas brasileiros no ano de 2010 em shows no exterior. Acho que ninguém trabalhou mais que ele em cidades, em países. Ele fez toda a Europa, depois viajou para todos os Estados Unidos, e hoje cada lugar que ele vai, ele volta. Nacionalmente nós temos o Gaúcho da Fronteira, que é conhecido. Eu falo de ponta a ponta do Brasil, entendeu? E na nossa música urbana, compositor, tem o Antônio Villeroy, parceiro da Ana Carolina, que é muito bem cotado no Brasil todo, Cleito Cledir, e aí vai, né? São poucos, mas é assim, a distância. E radicado lá em cima não tem praticamente, entendeu? E nós temos artistas maravilhosos, como foi Beto Alves, Nelson Coelho de Castro, Gelson. Não, nós temos uma safra, acho, dos últimos anos, a melhor qualidade. Eu fiz um disco há pouco, que eu lancei em conjunto com a Rádio Buzina, que eu fiquei impressionado. Eu ganhava muito CD, ganhei CD. E aí eu fui no show do Gelson e achei o show maravilhoso. E disse que a qualidade, as gravações não podiam ficar somente naqueles discos que ninguém tocava e ninguém fazia nada por eles. Aí fizemos uma coletânea onde fizemos o disco da Rádio Buzina, que a gente faz, só cresce quem se conhece. Fizemos shows, lotamos, tudo. Todos ali tem qualidade, os nossos músicos, os cantores, os compositores. Eu pensei que ia acontecer uma coisa maior, mas não aconteceu. É coisa do Rio Grande do Sul, é coisa de Porto Alegre, que eu amo, que é a minha cidade, nunca deixei de sair daqui, porque eu não consigo viver fora daqui, mas é muito difícil. Antes eu tinha falado se dá para viver da música, eu acredito muito na lei de sobrevivência. Todo mundo vive de qualquer coisa. Claro que viver da música bem, aqui já é mais difícil, mas se vive. Se vive fazendo qualquer coisa, mas a música bem é difícil. Houve um conjunto, uma orquestra muito famosa em Porto Alegre, no Brasil também, que é o conjunto, na verdade, Norberto Baldoff. Um dos cantores do Norberto Baldoff, que cantava muito, tem hoje um bar, o Girassoles. Te lembras dele? Eu gravei Baldoff. Eu fiz um disco, na época quem comandava era o Toguinha, um grande amigo Toguinha. Eu gravei, eu acho que um, dois, eu não me lembro, mas eu documentei e conheci o Edgar jovem, nós bem jovens, o Norberto jovem, todo mundo garotão. Toguinha, incrível, Toguinha. Vários do grupo, meus parceiros, já muitos nos deixaram. O Edgar Poser canta mais no bar dele. Sim, mas ele faz shows também, eu sei que ele faz shows, lançou 2, 3 discos. O Edgar ainda é da turma antiga, aquela turma daquela faixa, das reuniões dançantes,
da reitoria, aquelas coisas. Ele é o eterno galã. Eu não tenho visto legal, mas o gringão era sempre boa pinta, bonitão, né? Ficava tudo cera quando chegava. O programa Fatos e Eventos agradece a Ailton dos Anjos a entrevista e a boa recepção. Obrigado, Ailton. Quem tem que agradecer sou eu, porque eu fico muito feliz e eu sinto que vocês estão por dentro de agora, porque quando tu me fez a pergunta sobre a minha querida amiga Erika Norimar, eu senti assim uma alegria de que eu estou conversando com pessoas que também estão sabendo do que já aconteceu e se preocupam muito da chance da música, perguntam, e eu fui o mais honesto possível. É muito difícil que a gente aconteça lá em cima com a música do Rio Grande do Sul, mas nada é impossível, tudo pode acontecer. Muito obrigado, valeu! Califórnia, o maior filme que gravei. Juntei o Nordeste aqui, ó. O maior compositor de lá, Nando Cordel, com Porca Velha, quer dizer, esse tipo de reunião eu faço. Aí os dois foram cantarolar, entendeu? Tangos e Tragédias. O maior produtor do Brasil, Max Pierre. Aqui, o Paim, foi na inauguração da estátua. Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou me embora. Existem 1000 garotas querendo passear comigo. Mas é por causa desse calhambeque, sabe? Bye!